Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Dinar. O tema de hoje é sistema urinário. Peço a você o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe e peça para seus amigos também dar aquela força, tá? A gente vem falando aí dos sistemas do corpo, né? Sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, o sangue. E hoje nós tratamos do sistema urinário. Bom, o rim foi o primeiro órgão a ser transplantado no mundo com sucesso em pessoas, tá? E também foi o primeiro órgão transplantado aqui no Brasil também, tá? Isso aconteceu em 1965, tá? Vamos aos órgãos do sistema urinário. Aqui nós temos a veia cava inferior, aquela que junta todo o sangue do corpo e leva para o átrio direito. Aqui nós temos uma glândula suprarrenal, tá? São duas glândulas suprarrenais que ficam sobre os rins, tá? Elas liberam hormônio, que esses hormônios vão ajudar na regulação dos níveis de sódio, que é o sal, né? Do potássio, a água do organismo, participa também do metabolismo dos carboidratos, nas respostas do corpo em situação de estresse, tá? A pessoa está vivendo um estresse, os rins é um dos que paga esse preço. Tá? Aqui nós temos a veia renal. Essa veia renal aqui é porque ela, vamos dizer assim, ela tem a ligação da veia cava inferior com os rins, tá? Tanto o direito quanto o esquerdo. Aqui nós temos uma artéria renal, tá bom? Aqui a aorta. Essa aorta é aquela que sai lá do ventrículo esquerdo, e aí ela acaba fazendo uma curva. E aí depois ela vai se ramificando em arteríolas, por exemplo, e vai se espalhando pelo todo o corpo. Mas antes, esse sangue ele precisa de passar nos rins para que aconteça aí, vamos dizer assim, a filtragem do sangue. É como fazer um café e ter que passar no coador, tá? Aqui nós temos a artéria aorta, que são os dois rins, tá? Que parece grão de feijão. Tá? Aqui nós temos a artéria aorta e aqui nós temos a artéria renal, tá? A veia renal e a artéria renal. Entra pela artéria renal e o sangue filtra e volta pela veia renal, tá? Então, filtrou, voltou novamente, tá? Aqui, depois que acontece todo esse processo que eu irei explicar adiante, esse filtrado, a ureia, ela acaba se desembocando aí por dois canalículos, que são os ureteres, tá? São dois ureteres, tá? Armazena na bexiga, mesmo a pessoa dormindo, mas fica pegando de gotinha em gotinha, aí na bexiga urinária. Essa bexiga urinária, ela é um músculo, é um saco elástico, ela vai se estendendo. Quando ela recebe uma certa quantidade aí, de 2 a 3 litros, por exemplo, vamos dizer assim, ela acaba mandando um aviso e aí a urina vem para a uretra. Tá? Uretra já é o canal onde a urina irá passar. Qual é a função do sistema urinário? O sistema urinário ele serve para quê? Bom, eliminar o excesso de água que a gente acaba ingerindo, o excesso de sal, que bom, né, que acaba saindo por a ureia, que é, vamos dizer assim, é a principal que tem que sair, e outras substâncias, principalmente aquelas substâncias tóxicas que acabam gerando no nosso corpo ou que a gente ingere elas, tá? Então, no caso, são, vamos dizer assim, as excretas, aquelas que não servem mais para o nosso corpo, excretadas, tá? E a excreção é fundamental para o bom funcionamento do corpo, para esse equilíbrio vamos dizer assim, o equilíbrio tanto hídrico quanto o equilíbrio também de substâncias presente aí. Qual o caminho que a urina faz
qual o caminho que a urina faz até ela ser eliminada? Bom, os rins filtram o sangue e removem as toxinas, tá? Pois os mesmos chegam aos rins pela artéria renal, como eu já havia falado anteriormente. A urina formada nos rins é lançada em cavidades, os cálculos renais, a gente vai ver adiante, que se fundem em uma cavidade maior, a pelve renal. Depois a urina passa para os ureteres, que são aquelas duas canalículas que eu acabei falando, que vão desembocar na bexiga urinária, tá? A bexiga urinária é um saco muscular que armazena entre 2.000 a 3.000 mililitros. Daí os músculos que ficam em torno da uretra, que já é o único canal depois da bexiga urinária, esses músculos acabam se relaxando, ou seja, permite a uretra dar aquela relaxada e a urina passa. E aí é eliminada a ureia, tá? Esse momento eu chamo de micção, tá? Por isso que algumas pessoas falam, tem algum mictório por aqui? Porque está a fim de realizar uma micção, ou seja, urinar. Funcionamento do rim. Como é que o rim funciona? Olha, aqui nós temos um mapa dos rins e todo o caminho que é feito. Nós vamos primeiro à leitura, depois e conforme a leitura a gente vai explicando, por exemplo, os caminhos que é feito aí, tanto no homem quanto na mulher, embora tenha representado aqui, vamos dizer assim, o órgão masculino, mas ele já é a parte final. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, beleza. O néfron é formado por um tubo com uma extremidade latada, a cápsula, tá? Aqui nós temos os néfrons, tá? Aqui nós temos o néfron. Tem uma cápsula aqui na parte dilatada, ok? A cápsula glomerular, né, que é essa daqui, vocês estão vendo aqui, essa é a cápsula glomerular. Dentro dela tem o glômerulo renal, que são esses, vamos dizer assim, essas veias aqui, tá? Que é uma rede de capilares, tá? O glômerulo renal é uma rede de capilares, tá? O néfron faz duas etapas, tá? Vamos entender que ele tem que fazer duas etapas aí. Na primeira etapa, diversas substâncias, como, por exemplo, a água, os sais minerais, a glicose, aminoácidos, vitaminas e a ureia, ela sai do sangue e cai na cápsula. Essa fase, na primeira fase, a primeira etapa a gente chama de filtração. Tá? Ou seja, a água, sais minerais, glicose, aminoácidos, vitaminas e ureia, ela sai daqui e ela vai cair aqui na cápsula. Ela vai para cá, tá? Ela vai cair aqui nessa parte aqui. Ó. Ela cai aqui. Essa parte de filtração. Caindo para cá, o que vai acontecer é que ela vai percorrer esse caminho aqui, tá bom? Então, devemos lembrar uma coisa que é ainda nessa primeira etapa. As proteínas, os glóbulos, não saem do glomérulo por ser grande demais. Então, as proteínas e os glóbulos acabam ficando aqui, retidos, não passam adiante, tá? Já pensou se passasse, a gente teria sérios problemas. Por ele ser grande, não passa nessa parte de filtragem. Na segunda etapa, o líquido que foi filtrado passa pelo tubo néfrico. Nessa etapa, ocorre a absorção de glicose, porque assim, na primeira etapa vai passar muita coisa, só que tem muitas coisas, como por exemplo, a glicose, as aminoácidos, vitaminas, a maioria da água e sais minerais tem uma grande importância para nós, então não pode ser eliminado. Filtrou, tem que ser eliminado? Não. Isso aqui, nós vamos fazer uma seleção. Passa para cá, mas calma aí, volta de novo, você tem uma utilidade importante, tá? Nesse caso, só que vai seguir mesmo adiante, que não retorna, o corpo não deve retornar, é a ureia, tá? Então, a ureia ela não é reabsorvida, tá? Então, aqui nós temos esse tubo aqui distal, nós temos uma alça de Ellen aqui, nós temos proximal, desculpa, temos aqui proximal, alça de Ellen, o distal, e aqui nós temos esse tubo coletor, tá? Esse tubo coletor aqui é nada mais nada menos do que quando ele já está caindo aqui no uréter, tá? Então, ele faz
o sangue entra aqui pela artéria renal, tá? Ele vai fazer toda essa parte de primeira etapa e segunda etapa aqui, que seria mais ou menos filtrar e depois reabsorver aquilo que é interessante. E aí a ureia segue adiante, ou seja, ela segue aqui. A gente está vendo aqui esses capilares aqui, onde tem uma reabsorção, ou seja, onde vai voltar aquilo que é interessante para o nosso corpo, por esses capilares aqui novamente, vai voltar para a gente. E aquele que não é interessante, que é o caso da ureia, segue adiante aqui, cai no tubo coletor e vai passar para a uretra. Depois que passou aqui para a uretra, vai para a bexiga urinária, tá? Então, aqui a gente percebe a veia renal, que é por onde aquele sangue que os glóbulos, por exemplo, que não foram filtrados aqui, o que não foi filtrado aqui, o que não passou de ser grande, retornam por aqui os glóbulos vermelhos, tá? Os glóbulos brancos também acabam voltando aqui, tá? Por a veia, tá? A gente acaba percebendo. Aqui nós vamos ter esse tubo néfrico, tá? As redes capilares, o cálice renal. Em cada cálice renal tem vários néfrons, aí centenas de néfrons, tá? Por cada um deles, tá? Então, isso aí é que vai fazer a parte, vamos dizer assim, de um filtrado, como se fosse um coador, você coando um café, mais ou menos dessa forma, tá? Aquilo que foi interessante não passa e retorna ao corpo, aquilo que não for, segue adiante, que é a ureia, e é eliminado, tá? E os problemas no sistema urinário. Bom, o sistema urinário ele apresenta alguns problemas, principalmente para pessoas que não têm devidos cuidados na ingestão da quantidade de água necessária, que no caso seria aí, vamos dizer assim, acima de 2 litros de água por dia. Quando não faz essa ingestão nessa quantidade e numa boa qualidade também, né? Acaba que os rins eles sofrem muito com isso e aí ele acaba formando cálculos renais, tá? Cálculos renais seriam mais ou menos como se várias pedrinhas de sais de cálcio fossem juntando, fossem calcificando, formando uma pedra maior, tá? A famosa pedra dos rins, tá? Então, isso aí está presente na nossa alimentação, na nossa, vamos dizer assim, na água, por exemplo, dependendo da qualidade da água. E aí, esses sais de cálcio, eles vão se calcificando, grudando um com o outro, e aí vão formando uma pedra maior, que, nesse caso, quando forma uma pedra maior acaba interrompendo, entupindo, principalmente a passagem. Pode dar em outros lugares, tá, gente? Aqui nós temos um rim em corte e a gente percebe essas pedras formadas aqui. Essas pedras formadas aqui impedem a passagem, impedem a circulação, ora, às vezes, até do próprio sangue circular de uma forma livre, impede a ureia circular, ser liberada para a bexiga urinária, e com isso vai gerar dor. Com a ingestão de muita água, dependendo do tamanho dessa pedra, ela pode desmanchar e ser liberada. Ou é necessário tomar medicamento, ou, em último caso, aí a gente vamos ter que fazer aí alguns procedimentos, tá? Procedimentos cirúrgicos, procedimento até mesmo de fazer, vamos dizer assim, um transplante de rim, tá? O que é uma nefrite? Nefrite é uma inflamação nos néfrons. Toda vez que uma palavra terminar em it, é uma inflamação, tá? It, inflamação de algo, tá? Então, inflamação dos nefrites, ou seja, inflamação dos néfrons. Nefrite é inflamação dos néfrons, ou seja, acaba sendo uma inflamação nos rins, tá? O que acomete lá os néfrons, mas são milhares de néfrons que estão presentes nos rins, então os rins acabam pagando por isso aí, tá? Uretrite, como a gente já viu agora, it é uma inflamação, ou seja, a inflamação da uretra, já é depois, a uretra já é depois da bexiga urinária, tá? A gente tem os ureteres, depois a uretra, tá? Então, ela está inflamada, essa inflamação
vai se perceber muito a urinar, vai arder muito, vai doer muito, tá? E a gente tem a cistite, que é a inflamação na bexiga urinária, tá? Cistite, tá? Inflamação na bexiga urinária. Alguns dos problemas que eu estou apresentando aqui. Se as funções renais estiverem muito prejudicadas, há necessidade de uma hemodiálise, tá? Nós estamos percebendo aqui uma máquina de hemodiálise, tá? Um aparelho de fazer hemodiálise. Aqui está a filtragem do sangue. Ele vai fazer o papel dos néfrons, tá? Os néfrons lá não estão funcionando, então essa máquina vai fazer esse papel. Esse sangue retirado da pessoa passa nessa máquina que faz essa filtragem e volta o sangue para a pessoa novamente, a ureia acaba sendo eliminada. Dependendo do caso da pessoa, tem que ser 3 vezes por semana, ou menos, às vezes, dependendo muito aí do problema. E, às vezes, quando esse problema está muito grave, o que deve se fazer mesmo é só um transplante, tá? Mas, vamos dizer assim, o número de pessoas que têm problema nos rins é muito grande, tá? E aí isso deve-se tomar um cuidado especial para que você não venha adquirir aí vamos dizer assim, um problema crônico nos rins, tá? Galera, então é isso. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!